Seja bem-vindo à mentoria Renda Extra. Meu nome é Marcelo Rubles, eu sou educador financeiro especialista em milhas aéreas. Mentoria Renda Extra. E o nosso convidado, o Adelson, chegando, já pode pedir para participar ao vivo aí já. E acho que o Adelson já chegou. Mentoria Renda Extra. Pronto. Colocar aqui. Fixar comentário. Bacana! Hoje aí eu vou estar recebendo um convidado da turma 12, um aluno, e ele vai estar fazendo as perguntas do Adelson. Então vamos lá, que ele já chegou hoje aí. E aí, Adelson? E aí, Marcelo, tudo bom? Boa Tudo bem tarde. com você? Boa Tudo tarde. certinho, graças a Deus. Você tá em Fortaleza, não? Não, eu sou de Pernambuco. Pernambuco, bacana. Então, Adelson, aqui na nossa mentoria, aí você tem uns 30 minutos, pode estar fazendo suas perguntas que eu vou estar te respondendo, tá bom? Pronto, beleza. Eu tô quase aí um milionário de milhas. Tô esperando só cair alguns pontos aí de algumas compras inteligentes que eu fiz para me considerar realmente aí um milionário. Nesse pouco tempo de curso, conseguir usar aí as suas estratégias para poder iniciar bem, né? Fazendo tudo com cautela, mas com ousadia também para poder se dar bem nesse mundo de milhas, né? Ô, Adelson, você preencheu lá o formulário de lucro das categorias? Não, ainda não. Eu tô para preencher hoje ou amanhã no máximo. Ah, beleza. Porque aí, dependendo da sua categoria, aí você já vai estar em grupos para discussão relacionados à sua categoria. E aí a Eu gente já vi, eu muda. vi. Eu vi a mentoria falando sobre isso aí. Bacana, beleza. Pronto. A primeira dúvida que eu tenho é com relação a usar conta de filho. Realmente compensa usar, não compensa? Eu sei que tem talvez o bloqueio na hora de vender, né? As milhas. Mas com relação à conta de filho, o que é que você me indicaria aí? Tá. Ó, primeiro é o seguinte, eu acho que o ideal é que você explore as suas possibilidades. Então, Uhum, vamos imaginar, você é casado, tem filho. Então você vai lá e explora as suas possibilidades. Acumula milhas, vende no seu nome. Atingiu os seus limites. Aí você parte para uma outra pessoa. Por exemplo, a questão da sua esposa. Aí vai lá, vai acumulando milhas, multiplicando, atingiu os limites da minha esposa também. Aí você pode acumular na conta dos seus filhos. O que acontece? As empresas têm momentos que compram, momentos que não compram. Antes de você começar a fazer isso, você pode verificar se as empresas estão comprando lá as milhas que estão no nome dos seus filhos. É uma possibilidade. entendi. Mas, dependendo da situação, você pode, por exemplo, fazer uma conta família, no caso da Smiles, e coloca seus filhos. Todos os pontos que forem sendo acumulados, eles vão estar indo para o administrador da conta. Então, se é você, aí os pontos que forem sendo acumulados vão para você e pronto, aí não há problema. Na hora de vender, vende no seu nome. Então, é uma hipótese que a gente pode utilizar quando você já não tem mais limite no nome seu e da sua esposa, por exemplo. O ideal é primeiro tentar das pessoas adultas. Às vezes você tem um pai, tem a mãe, né? Você usa dessas pessoas. Entendi. Então, no caso do família, considera só os meus CPFs ou ele dobra por ter mais de uma pessoa no. Por exemplo, tenho eu e meu filho na conta família das Malhas. Aí, considera só 25 CPFs ou não? Ele dobra, nesse caso. Só 25 e do titular do clube, do administrador do clube. Então, se for você, vai ser só de você. Por isso que, assim, ele não é algo que eu nem falo muito, porque para nós que acumulamos muitas milhas, então imagina você, sua esposa e seu pai e sua mãe. Não compensa, porque você vai gerar muitas milhas no nome de cada um e vender. Então, nesse caso, não compensa a conta família, né? Agora, eu Entendi. dei o exemplo dos filhos por causa para centralizar em uma pessoa, né? Então, no caso, eu tenho que primeiro procurar saber como é que está o mercado nesse momento, se estão comprando ou não, para poder começar a investir nisso, né? Sim, sim. Esse é o ideal. Então você pode entrar em contato com a Hot Milhas e perguntar: ó, você está comprando milhas em nome de menores? Eles vão te falar. Mas é muita estratégia, né, Adelson? Você pode, por exemplo, acumular na conta da Azul, dependendo da companheira, né? A Azul, até 50 mil milhas no nome dele e depois transfere para você. Ou não, Marcelo, eu quero começar a acumular aqui do meu filho para eu trocar depois por celular e vender. Então você pode fazer isso mesmo, não precisa necessariamente emitir passagens de venda, sabe? Então, dependendo do seu nível, você adota estratégias diferentes, né? Entendi. Então, isso aí já entra na minha segunda pergunta, que é
como não escantear a Azul. Por quê? Geralmente a gente acumula milhas, assim, o que eu tenho pensado muito é acumular até 200 mil milhas na Azul para poder procurar vender e não ter problema, né? Depois disso, é isso que você falou, é procurar trocar em celular, é transferir de uma conta para outra, porque eu sei que tem que ter o clube, né, para transferir de uma para outra. Eu não sei se compensa estar com um clube ativo na Azul, só para ter essa possibilidade de tu poder trocar com outras contas. O que é que você me diz aí? Então, depois você volta lá na aula, bloqueios de CPFs, que eu coloco lá sobre isso, a questão dos requisitos para transferir. Então, por exemplo, da Azul, a pessoa que recebe, ela precisa ter o clube há mais de 6 meses. E você pode mandar até 50 mil pontos. Então, o que você faz? Utiliza na sua conta, deu esse excedente, você transfere para outra pessoa e ela vai lá e utiliza. Além disso, você tem a questão, por exemplo, de hotel. Então você consegue pegar aquelas milhas e converter para a Core, rede Accor lá. Claro, vai fazer as contas, vai ver se compensa, né? Fazendo isso, ou você pode viajar, ou você pode vender para outra pessoa. Então, digamos que seja uma outra pessoa que quer viajar, é uma possibilidade de você fazer. A outra possibilidade é você poder trocar por alguma coisa, né? O celular é a forma mais simples, mais fácil de conhecer, né? Então você pode trocar por um celular e vender. E se você for pensar que você tem conseguir gerar milhas free, então você fala, ah, Marcelo, mas não vai compensar o valor. Mas dependendo da quantidade de milhas free que você tem, compensa trocar por um celular e vender, você vai lucrar. Ou uma outra coisa, né? Que você conhece. Então são possibilidades alternativas da Azul. É porque na realidade, às vezes o preço do celular em milhas não compensa, mas dependendo da origem das minhas milhas, compensa porque o valor deu certo, né? Isso mesmo. Entendi. Recentemente teve uma promoção que era a seguinte: era 80% de bônus, mais 20% em emissão de passagens. Aí eu te pergunto, essas promoções geralmente tendem a ser boas para poder participar diante de uma escassez. Não tem mais nenhuma de 100% no momento, demora 1 ou 2 meses. Essa promoção seria boa e como é que ela funciona na prática? Porque recebe 80% logo e 20% é quando começa a emitir as passagens, né? Então, esse tipo de promoção é porque eu falo muito assim, a sua turma, né, turma 12, vocês pegaram uma fase e que não é algo constante. Então, as fases vão mudando, você vai ver de acordo com o tempo. Esse tipo de promoção, ela não é muito comum, ela não aparece todo dia. E quando elas aparecem, elas também não são as melhores, porque elas condicionam a questão da emissão de passagens. Se você for pensar em você, às vezes você não vai viajar. Às vezes você não conhece ninguém que vai precisar. Então, para você, pode ser não ser tão relevante. Agora, nós já tivemos promoção da Smiles, em que ela dava pontuação e caso fosse emitida a passagem. Só que ela não condicionava que a passagem fosse para você. Então, na hora que você vendia lá na Hot Milhas, você era bonificado. Então, o que, que Entendi. vai depender do regulamento? Você tem que analisar cada regulamento. E não significa que os regulamentos são iguais. Eles podem colocar. E a questão da emissão também tem até data. Ela coloca lá, ó, desde que seja emitida até tal data. Se você não conseguir emitir tal data, para você não vai ser vantagem. Ou desde que seja feita a viagem até tal data. Aí tem diferença, né? A data da emissão e a data que você vai viajar. Então você tem que analisar. Mas assim, essa não é uma regra, não é uma promoção que sempre acontece. Agora, se ela está te dando, por exemplo, 80% e já é um tanto bom, você pode aproveitar, independente daquela outra diferença lá, né? Entendi. Porque a minha dúvida era mais se podia aproveitar essa promoção e quando a Hot ou a Max vendesse, já ia receber os outros 20, né? Eu pensei nisso. Então, mas Mas é tem como eu que te ver o falei, regulamento. ver o regulamento, porque algumas elas aceitam, alguns eles falam lá, ó, é para emissão da própria pessoa. E na dúvida, entrar em contato com o suporte deles para eles confirmarem, né? Entendi. Eu aproveitei agora as duas bumerangues, que eu acho que não é tão frequente acontecer isso, né? De ter uma perto da outra assim. Eu acho que não seja tão frequente. E eu assinei o clube, tanto o meu como o da minha esposa. Eu participei das duas vezes dois. Então, a minha pergunta pelo histórico anual, assim,
compensa a gente manter esse clube assinado da Latam. Eu vou manter até 6 meses, até, assim, inicialmente, porque eu ganhei bônus de 100% em 4 meses. No primeiro eu recebi 1.000, no segundo 2.000 e assim por diante, até o sexto mês. Aí eu pergunto, compensa, depois disso, manter assinado, se as promoções no histórico, eles exigem que tenha o clube assinado, se compensa ou não manter assinado? Ok. É o seguinte, a Latam, ela passou por muitas modificações e ainda passa por muitas modificações. Antes, eu falava, até falando na aula, ó, faz o clube, assina para promoção e depois cancela. E eles começaram a modificar agora. Eles estão começando a falar o seguinte: se você já tem o clube há um certo tempo, você ganha bonificação maior. Eles começaram a fazer isso semelhante com a Azul, que já faz, né? A Azul já coloca. Se você tiver no clube há mais de 6 meses, há mais de um ano, então você vai ter. A Latam, ela está numa política mais agressiva de trazer clientes, de melhorar promoções. Então, está virando uma coisa mais constante. Compensa você fazer o quê? Do lucro que você tem, reserva um valor, uma verba, para pagar o clube da Latam, se ele está sendo lucrativo para você. E vai mantendo o clube e vai aproveitando as promoções. Chegando uma hora, por exemplo, chegou no seu limite. Ó, Marcelo, já atingi o meu limite de emissões aqui. Mas não precisa manter mais o clube da Latam, você pode cancelar. Geralmente ele não coloca fidelidade. Então eu acho que você pode condicionar a esse tipo de coisa, porque as promoções deles estão ficando bem constantes. Eles estão fazendo muita promoção. Entendi. Então, no caso, se eu já atingir minha meta de CPFs, eu só vou emitir daqui a 8 meses, então eu dou um tempinho. Isso mesmo, isso mesmo. Não tem por que pagar, né? Você vai pagar sem necessidade, né? Entendi. A outra dúvida é com relação à quantidade de milhas. Eu vejo pessoas aí dizendo que venderam 700 mil milhas de uma vez. Aí eu te pergunto, quanto a gente deve, o ideal para se acumular, virou o ano da Gol, por exemplo, e eu quero acumular muitas milhas para poder vender tudo de uma vez. É o ideal vender mais ou menos, acumular quantos? 500 mil, 700 mil? Já vi gente até vendendo 900 mil milhas. Ou Sim. ir acumulando e vendendo rateado mesmo. Ó, o que que acontece? É bom você olhar a primeira coisa, se for vender na Hot Milhas, o limite que eles estão comprando. Porque dependendo do período, eles mudam esse limite. Ó, agora eu só compro 500, agora eu só compro 600. Eu acho um pouco bem arriscado você ficar acumulando demais para vender de uma vez só, sabe? Porque geralmente você ou compra milha ou você faz alguma coisa ali, e é bom você ter caixa, né? Você ter fluxo de caixa. Porque vamos imaginar que vem uma outra pandemia da vida aí, uma onda e fica vários meses sem vender. Aí você tá com aquele tanto de milhas parado lá, né? Acho que não adianta ter grandes blocos de milhas assim. Agora, é uma estratégia, né? Que a pessoa ela pode correr risco. Fala, não, eu quero mais correr um risco lá. Então, sobre o limite, é bom verificar qual o valor que a Hot Milhas está comprando. Mas não necessariamente você precisa vender para a Hot Milhas também. Se você tem uma gordura grande, você pode brincar com a Max Milhas. Você pode pegar uma quantidade grande aí e começar a colocar limite lá e mexendo no preço, né? Esse que seria a minha indicação. Então, por exemplo, 500 mil milhas, talvez seria um tanto bom, mas eu não sugiro que passe muito disso, não, né? Quando a pessoa passa, é que ela tem um pouco mais de apetite para risco, ela quer fazer uma experiência, se demorar muito vender para ela não tem problema, isso para ela é mais tranquilo, né? Entendi. Já entrando nesse assunto da Maxi Hot, eu tenho uma pergunta. Eu só vendi até agora na Hot Milhas. Da data que ele aprova, dali já conta os 45 dias, não é isso? Da Hot. Isso, isso. E quando você Aí, fecha eles colocam a data para você também de pagamento, né? uhum. E na Maxi, eu tentei vender lá primeiramente, mas demorou 20 dias e nada. Aí eu removi e joguei na Hot e num instante vendeu. Aí eu pergunto, na Maxi, dada que eles aprovam, também começa a contar ou não? Só começa a contar dada que eles vendem as milhas. Então, aí que é importante entender, Adeus, que são formas totalmente diferentes de venda.
No caso da Hot Milhas, a Hot Milhas compra as suas milhas. Ela pega as suas milhas e fala, é minha, e vou te pagar por elas. Agora, a Max não compra as suas milhas. A Max ela é um site em que você coloca as suas milhas para vender. É como se fosse um LX da vida, né? Um Mercado Sei. Pago. Você coloca lá, quando alguém interessa de comprar, a pessoa compra e a Max te fala, ó, daqui 33 dias eu faço o seu pagamento. Mas é com base no dia que alguém comprou suas milhas e não que eles aprovam. A aprovação dele é como se olhar, falar, ó, tudo ok, vou colocar no meu site. Não, tem algum problema aqui, ó. Tá faltando uma informação, tá faltando uma senha. Então, não é da data que você cadastra que eles aprovam. É da data que é feita a venda. Então, no caso, se eu coloquei lá 100 mil milhas e eles só conseguiram vender 50, eles vão me pagar só as 50, né? E depois, quando vender as outras 50, que ele me paga tudo? Não, o pagamento é feito da data da venda. Então, se vendeu hoje, daqui 33 dias. Se vendeu amanhã, daqui 33 dias. Conta o prazo da data que a venda é feita. Então, mas qual a quantidade? Se eles não venderam tudo, eu botei 100 e eles venderam 30, por exemplo. Eles vão pagar daqui a 33 dias as 30 ou todo, todas as 100. Não, mas aí, então, aí que você ainda não entendeu a política de vendas. Eles não pagam por tudo, eles pagam pela venda. Pela Então, venda, se você entendi. vendeu 30 mil milhas hoje, daqui 33 dias, é essa. Ah, Marcelo, mas Entendi. tem 70. Não interessa, eles não foram vendidas. Eles pagam o que foi vendido, efetivamente vendido. Ah, entendi. Então, por isso que no primeiro momento você indica a vender na Hot, né? Eles compram tudo e você consegue ter o fluxo de caixa. Isso, eu peço para vender na Hot, porque você precisa entender várias coisas. Ó, cancelou a passagem, o que que acontece? Ah, Marcelo, foi emitida uma passagem. O que que eu faço com essa emissão? Então, na Hot, é bom para você ir gerando essa experiência. Porque Entendi. como na Mac é mais demorado, aí você até desanima, né? Ah, tá vendo? Ó, o negócio não vende. Agora, a Eu hora que você desanimei. né? Então, por isso que eu falo, vai vender na Hot. Depois que você aprende, que você entende a questão de milheiro, você vai ficando um pouco mais esperto, aí você vai para Max. Aí você já começa a mexer no preço. Ah, Marcelo, não tá dando. Aí você põe a quantidade menor. Aí você tem mais milhas para vender. Então, a partir de 80 mil, você estabelece lá quanto você quer vender. Então, assim, você já tem mais jogo de cintura. E no início, a gente não tem. Por isso que eu falo, vai para a Hot primeiro. Entendi. Agora falando da categoria diamante. Quando você atinge a categoria diamante, tanto na Azul ou na Smiles, é, desce automaticamente após algum tempo sem ter alguma coisa ativa lá, ou você continua para sempre? Não, não é para sempre. Pensa assim, ó. Eles querem que o cliente seja fiel, que o cliente ele esteja usando a companhia aérea, ou voando, ou acumulando pontos. Então, durante um ano, a Smiles estabelece para você, ó, durante um ano, você vai acumular pontos para você subir de categoria no ano seguinte. Então, vamos lá. Aí você vai acumulando um ano, vira prata, por exemplo. Acumula lá. No ano seguinte, todinho, você está prata. Não, foi acumulando um ano, você virou diamante. No ano seguinte, você usa o diamante, que você já conquistou, mas você precisa ir acumulando para que no outro ano você continue. Então, é um programa que você continuamente vai acumulando pontos. Ah, entendi. Então eu sempre faço esse ano para beneficiar no próximo. Ou quando atingir, Isso, né? isso. Quando você atinge, você já vira. Né? Você atingiu 30 mil milhas qualificáveis agora, em julho, você já vira diamante. Mas quando que eu posso usar esse benefício? Durante o ano todo, no ano seguinte, né? Ah, entendi. Então se eu virei diamante agora, benefício só ano que vem. Não, 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 não. Você já virou diamante agora, não já? Certo. Você já continua usando os benefícios. Só que esse diamante seu, ele vai ter um ano de validade. Você é agora e mais um ano. Ah, entendi. Entendi. Porque você está acumulando agora para o ano seguinte, né? Então você vai estar sempre acumulando para ficar no ano seguinte. Ó, se você acumular, virar diamante até dia 31 de dezembro, aí durante dezembro de 2021, 2022 todinho, você vai ser diamante. Então da data que virou, mais um ano. Mais um ano. Entendi. Na última mentoria, eu vi que tinha um aluno lá que ele estava preocupado com relação a o valor das milhas. Ele viu que cotando 50 mil na Latam, a Hot pagava 22,50.
E se colocasse mais do que isso, 100, por exemplo, eles estavam pagando, parece que era R$ 21. Aí ele perguntou, é melhor vender rateado ou vender tudo de uma vez perdendo? Perdendo essa diferença, né? Porque eu tava passando pelo mesmo problema. Aí foi que eu fiz. Ele perguntou assim, eu acho que na hora, não sei se não entenderam direito, e responderam alguma coisa a ele que não era o que eu estava esperando. Mas é o seguinte, ele perguntou, é melhor vender 50 hoje, 50 amanhã, 50 depois, vender a semana toda em dias diferentes, os 50, para aproveitar por 22,50, ou vender tudo que tem hoje por 21. Aí até um rapaz lá falou do risco de vender, de colocar para vender num dia e eles consumirem mais CPF do que o necessário. Aí a minha dúvida é essa. Eu fiz assim. Eu estava com 243 mil milhas da Latam, aí vendi 50 no dia, 50 no outro, e peguei em todas o preço de 22,50. Mas eu fiquei com aquele receio de ver os CPFs, na primeira venda, consumir uma quantidade que vai possibilitar de vender o resto. Aí a dúvida é, dá para correr esse risco? Acho que no meu caso, porque era pouco, né? Acho que não dava para consumir tudo com 200 e pouco. Mas dá para correr esse risco de vender rateado em dias separados para garantir um preço melhor? Poder fazer, você pode, não há nenhum problema. A gente geralmente quer o maior lucro, né? Então, como você quer Uhum. o maior lucro, você analisa lá qual que é o melhor. Porque isso não é regra, tá? Porque antes, naturalmente, eu pensava o quê? Se eu vender 100 mil milhas, eu vou ganhar mais do que quem vende 50. Então, vamos imaginar que essa é a regra geral. Dependendo do momento da empresa, né? Então a Hot Milhas, ela tem um banco de milhas lá. Então, às vezes, para ela é melhor ela comprar 50-50 do que comprar 100. Ela vende para duas pessoas diferentes, em tese. Ela quer usar mais aquilo ali. Então você pode fazer isso. Agora, naturalmente, você corre o risco deles usarem mais as suas milhas. E quando chegar no outro ali, já utilizou tudo. Só que se você tiver um número maior de CPFs, né, um número maior de emissões, você pode correr um risco. Então, não há problema nenhum você fazer isso, mas consciente que isso pode acontecer. Então, no meu caso, como era poucas milhas, né? Dava para fazer isso tranquilo. Mas no caso de uma quantidade maior, tem esse receio de eles consumirem e eu ficar com milha lá parada, né? Presa, né? E aí, Adel, você tem que pensar o seguinte: qual foi o custo dessas milhas suas? Porque dependendo do valor das milhas, você fala, mas eu estou ganhando menos. Só que às vezes você está ganhando menos, mas no geral te deu lucro. Né? Quanto custou essas milhas para você? Fala, Marcelo, não custou nada. Então você vender a 21 vai dar mais lucro para você do que vender 21,50. Vamos imaginar assim, né? Porque você tem certeza que vai vender tudo. É isso que a gente tem que analisar também. Não é só o valor, mas é o seguinte: qual que é o meu percentual de lucro que eu vou ter? Aí você se sente mais seguro, né? Mas tudo é teste, Adelson. Tudo é teste, você tem que colocar sua cara à tapa para aprender também com Para isso na aprender. prática. É. Entendi. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Acho que minhas dúvidas eram essas. Eu tenho só uma... Não, sim, tem com relação a imposto de renda. No curso, eu vi que tem que a gente é meio que não obrigado a. Não obrigado, né? A gente não precisa declarar essas vendas desde que não passe de 35 mil mês ou é uma Não, quantidade. não, é o contrário. É o seguinte: até 35 mil reais você não paga imposto. Então, até 35 mil não paga. Então, não é obrigado a pagar. Mas declarar, é importante que você declare. O que, que acontece? Isso daí é dinheiro que você está ganhando. É movimentação. O governo não vai te cobrar. Mas vamos imaginar que você começa a ganhar milha, aí você começa sei lá, vai lá que você compra um carro. Aí fala, mas peraí, da onde veio a origem do dinheiro desse carro? Então, se você colocou lá, olha, eu declarei que eu vendi tantas mil milhas, recebi tantos, a origem está declarada, está claro para você. E ela também é considerada como um patrimônio. Então, para quem declara imposto de renda, vai lembrar que tem dois campos lá. Então, nenhum desses campos é de bens e direitos. Aí você coloca lá, eu tenho 1 milhão de milhas na Latam que vale tantos mil reais. Então é importante você fazer isso, declarar. Não vai precisar de pagar imposto.
Ah, entendi. Então, mas mesmo se passar dos 35, é que eles são índice de Tributáveis. imposto, tributáveis, né? Mas pensa comigo, você que já está começando a conhecer aí, R$ 35.000 no mês é muita É, coisa, né? é muita coisa. Então pode ficar tranquilo aí. Se chegar a esse limite é só parar, mas R$ 35.000 comprando milhas é muita coisa. É muito difícil. Pronto, eu tenho só uma fala aqui sobre uma dica que eu dei lá no, na comunidade. Foi o seguinte: a gente que estava começando na turma 12, eu dei uma ideia lá que a gente podia compartilhar experiências. Eu não sei se você lembra que eu falei sobre isso lá. Que a ideia que eu estava falando, assim, acho que não ficou bem claro. E até eu cheguei algumas na última mentoria, acho que você falou que não teve um aluno que falou sobre que por conta da ideia, né, de criar as categorias. Aí teve um aluno que queria criar, compartilhar experiências com os mais antigos e não era o caso e tal. Aí eu só queria, assim, que a minha ideia não era exatamente essa. A minha ideia era a gente, dentro da turma 12, tá se ajudando. É como se todo mundo pegasse na mão um do outro, porque uns vão muito na frente e outros ficam lá atrás. Aí a minha ideia era compartilhar dentro da comunidade, ou uma mentoria, até sugeri uma mentoria não, uma mentoria em grupo, né? Sugeri lá para a gente fazer o seguinte, era a gente dizer, ó, eu iniciei, assinei tal clube, assinei Smiles, comprei milha assim, para a gente se ajudar dentro da comunidade. E não trocar experiência com os outros lá mais antigos, porque ia ser uma confusão realmente. Não ia ser eficaz. Então a minha ideia era essa. A gente, dentro da turma 12, conversar experiências que a gente estava iniciando, dizer o que cada um fez, para poder até que dar confiança mais ao outro. Não, ele assinou o Clube Smiles e comprou pontos de tal forma e vendeu assim. Então isso ia fortalecer o outro que estava com receio, feito até o André, que estava com medo de vender as milhas e não estava com segurança. Então, se a gente tivesse feito uma mentoria nesse sentido, dizer, eu comprei assim, vendi assado, aí isso ia até, de certa forma, ajudar essas pessoas que têm receio a poder estar andando e seguir todo mundo no mesmo nível, né? A minha ideia era essa, e não compartilhar experiência com a turma avançada, que aí eu sei que não tinha sentido para poder ser dessa forma. Só queria deixar isso. Sim, sim, não, sim, mas vamos melhorar. Deixa eu ver, mas vocês fazem isso hoje dentro da comunidade, não faz? Lá assim, a gente faz, mas não dessa forma. A gente coloca lá que geralmente são dúvidas que a gente tem, mas não a efetivação das coisas. Um ou outro bota, assinei, fiz bumerangue, mas, por exemplo, eu mesmo assinei, participei da bumerangue em 4 vezes. 2 vezes para mim, 2 vezes da minha esposa. Participei de uma reativação de milhas. Participei do Clube Malhos. Uma compra inteligente. Então, essas coisas que a gente compartilhando. Eu sei que escrevendo lá ia ficar muito remoso, texto grande. Ia ser melhor falando assim, ao vivo mesmo. Então, participando dessa forma, falando a experiência, eu acho que ia dar uma motivação e segurança aos outros que não estão com tanta segurança. No caso de André, de vender, a minha ideia era justamente essa. Uhum. Não, tá ótimo, vamos explorar. Porque sabe o que acontece, por exemplo, essas pessoas que nunca venderam milhas. Na realidade, quando ele ouve uma pessoa, por exemplo, como você, ou tem acho que o Éder também, que já acumulou 1 milhão de milhas, na realidade, ele acaba, às vezes, gerando um bloqueio. Ele fala, olha lá, ele consegue, ele não consegue. Então, o que eu quero fazer agora com vocês é separar, por exemplo, eu pegar o cara que ainda não vendeu e colocar com quem não vendeu, para quê? Para que eles aprendam, descubram como é que faz. E você que já está em um certo nível diferente, você vai discutir com outras pessoas que estão nesse mesmo nível, entende? Não entendi, entendi. Então, Então, é assim, isso são aí. abordagens diferentes, né? Nesse caso, agora vai separar todas as turmas em categorias, né? Que é muito bom até para ajudar em questão de estratégias. Mas no meu caso, era só dentro da turma 12. Cada turma que se inicia tem uma mentoria nesse sentido. Em vez de eu falar de dúvidas, eles, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E não dizer, eu tenho dúvida disso, dúvida daquilo. Fazer Uhum. também, né? Mas ser uma mentoria específica nesse sentido. O que foi que você fez? Você partiu do zero. Você tem quanto hoje?
Como foi que você fez? Aí aquela turma que tá tudo iniciando ao mesmo tempo e não tem a noção de que estratégia aquela pessoa usou para poder atingir aquele nível. Então vai clarear Uhum. mais a mente. É, não, beleza. Vamos fazer uma experiência então. Pronto, Marcelo, acho que hoje era isso. Só agradecer aí a oportunidade e agradecer por fazer parte dessa comunidade aí que abriu minha mente. Eu geralmente perguntava às pessoas como é que faz para pontuar o cartão de crédito. Via pessoas viajando, perguntava, mas não sabia me explicar direito. E você me deu essa oportunidade aí, só tenho a agradecer e vamos seguir em frente aí para acumular cada vez mais milhas. Ó, obrigado por você estar ajudando lá o pessoal, contribuindo, né? Todo mundo começou do zero e estão crescendo. Obrigado pelas sugestões, continue firme aí e vamos crescer todo mundo, tá Eu bom? até sugeri esses dias aí lá no suporte que tem uma parte lá no MRI que coloca os clubes, né? Latam, aí teve promoção de 100%? Teve. Aí, só que ali, eu mandei até uma imagem simulando como seria uma forma legal de mostrar. Por exemplo, Clubes Mares, reativação, 300%. Teve em julho? Teve. Mas daria para colocar do lado. Teve do dia 1 ao dia 5. Ou a promoção lá de assinar o clube com 100%? Teve em julho. Mas está ativa ainda? É do dia 1 ao dia 5 que eu posso aproveitar ou que já passou? Então eu até mandei lá uma imagem explicando como é que ficaria Uhum. lá no MRI. E você já bateu o olho, você já vê. Essa aqui eu posso aproveitar ainda. Essa aqui passou, perdi. Uhum, boa. Vou conversar com o pessoal do MRI para ver o que que eles viram lá. Pronto. Tranquilo, Marcelo. Obrigado. Valeu, Adeus. Brigadão. Grande abraço. Valeu. Abraço, tchau. Tchau.